série Catequistas 50 mais, vamos conhecer a história de Dona Catarina Fonseca do Couto, da paróquia Nossa Senhora da Glória de Novo Itacolomi, que está na catequese há 62 anos. Estamos na paróquia Nossa Senhora da Glória, no município de Novo Itacolomi, para conhecer a história da Dona Catarina, a segunda catequista mais experiente da nossa diocese, catequista há 62 anos. Ela, quando eu perguntei, ela disse assim para mim, é mais de 30, mas acho que nem ela tinha feito as contas e sabia que era tão grande assim. Então hoje nós vamos conversar com a Dona Catarina Fonseca. Dona Catarina, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Conta um pouquinho da sua história para a gente, onde a senhora nasceu, de onde a senhora veio, né? Conta da sua história pessoal primeiro. Bom, eu nasci no município de Santa Rita de Caldas, na zona rural, 7 quilômetros longe da cidade. E nós somos 5 irmãos vivos, né? Tem alguns falecidos. E estudei também na zona rural, depois eu fui estudar na cidade, para terminar o primário, que né, antigamente era o primário. E depois eu fui estudar em Belo Horizonte. Em 1958, em 57 eu terminei o curso. Em 58 eu comecei a trabalhar como professora. E aí o padre me chamou para ser catequista. E eu trabalhei 1 ano e meio como catequista dentro da paróquia Santa Rita de Cássia, em Santa Rita de Caldas. Isso Minas Gerais. Minas Gerais. Isso tudo por lá, já trabalhando. A senhora disse, quando a gente estava conversando antes, que essa escola que a senhora estudou em Belo Horizonte era uma escola católica, é Era uma isso? escola católica. Não era dirigida por freira, nós não tínhamos nenhum professor ou professora que fosse freira, mas nós tínhamos um padre que celebrava a missa para nós, né? Todos os sábados à noite e aos domingos de manhã também ele nos levava para a gente participar de uma missa fora do colégio, anexo a uma escola de educação especial. Dona Catarina, para poder passear, para passear não, né? Para poder ir até essa missa, tinha uma condição, não tinha? Tinha uma condição. A gente tinha que ter um comportamento exemplar, não podia fugir nem um pouquinho das regras do colégio para ter o direito de sair. Caso contrário, os outros iam e a gente só ficava com a vontade de sair também, né? E comigo só aconteceu uma vez, porque eu sentei numa mesa e fui pega sentada na mesa no corredor. Foi por pouca coisa ainda. Qualquer coisa. Lá não precisava muita coisa, não. A gente era muito vigiada, muito observada. Não tinha câmera, não tinha nada naquela época, mas tinha aqueles olhares assim dos professores que ficavam ali vigiando a gente, né? E quando a gente menos esperava, a gente caía na esparrela, né? E agora, então, conta pra gente, Dona Catarina, sua história na catequese. Quando é que a senhora se envolveu? A senhora já falou um pouquinho agora. Mas como a senhora foi se envolvendo na catequese e como a catequese foi entrando na sua vida? Então, depois que nós mudamos para cá, então ainda era o Padre João, né? Mas como eu estudava fora, não tinha muito tempo para catequese, né? Depois veio o Padre Pedro e o Padre Pedro me chamou para ser coordenadora de catequese. Eu fui durante 13 anos coordenadora da catequese. Foi um período bastante difícil, porque nós não tínhamos sala de catequese, era no salão paroquial, com aquelas mesas rústicas, umas banquetas, não tinha banquete para todo mundo, uns ficavam em pé, outros ficavam sentados, mas a disciplina não era muito boa, né? Das crianças, eles tinham mais incentivo dos pais, o que tem hoje, como a Rosilene já disse. As famílias já catequizavam um pouco os filhos em casa, já tinham o hábito de oração, e tinha compromisso com a catequese. E aí nós fomos conversando com o Padre Pedro, naquela época a gente não tinha o dízimo, não tinha os valores que a paróquia tem hoje, né? Então, com muita dificuldade, muita conversa, o Padre Pedro conseguiu comprar 40 carteiras para a gente trabalhar a catequese. Aí já foi uma glória para nós catequistas, né? Porque aí cada catequista era horário diferente, era dias diferentes, mas a gente só tinha 2 salas, né, de catequese.
e com essas 40 carteiras, e nós cuidávamos muito. E também nessa mesma época eu era representante do jornal Pulsando. E nós tínhamos muita dificuldade com a catequese porque nós não tínhamos um armário adequado, nós não tínhamos Bíblia, eram uns pedaços de Bíblia, tudo folha arrancada, não tinha capa, era um caos, né? Aí eu era representante do jornal Pulsando, né, desde 80 e alguma coisa, que eu não me lembro mais o ano, desde o começo. O jornal Pulsando, né? Além do Pulsandinho que nós temos hoje nas nossas paróquias, a gente tinha também o jornal Pulsando, que era, acho que ele saía uma vez por mês, contando todos os acontecimentos que a gente tinha na diocese. Eu acredito que ele seja até da década de 70, já que ele nasceu por ali. Eu fui a maior, a pessoa que representou durante, enquanto durou o jornal Pulsando, e eu recebia, eu tenho até hoje os registros ainda nos cadernos anotados, quem eram os assinantes, né? E quando o Padre Pedrinho mudou, que foi mudou de paróquia, e acabou o jornal Pulsando, era começo do ano e as pessoas já tinham renovado a assinatura. E eu estava com o dinheiro em mãos. E de repente ele me avisou, o jornal não vai funcionar mais, acabou. Aí eu fui com todos os assinantes e pedi, vocês dão os seus R$20 para a gente comprar alguma coisa para a catequese? Graças a Deus ninguém disse não. Eu peguei aquele dinheiro, comprei um radinho para a gente trabalhar com catequese, assim, com fundo musical. Comprei uns CDs, né, para a gente colocar também, de oração inclusive. E compramos 15 Bíblias, um armário de aço, melhoramos a catequese, começamos a fazer outras coisas diferentes, assim, né? Porque, né? Aí já foi melhorando, né? As coisas foram melhorando, já não era mais o Padre Pedro nessa época, né? Quando a gente comprou as Bíblias. E assim foi a catequese. Durante 13 anos eu fui coordenadora. Aí eu fiquei doente, precisei passar por uma cirurgia, e era começo de ano, quando tinha que fazer a distribuição das turmas. E aí eu não estava em condição de fazer esse trabalho, né? Aí eu pedi para o padre, né, a dispensa da coordenação, né, e passei a ser só catequista, né? Fiz a cirurgia, voltei e vamos continuar, né? E continuamos. Aí eu trabalhei com catequese bastante tempo com criança, né? E, geralmente terceira, quarta etapa, ou até da crisma, né? E nunca deu certo de eu pegar as crianças, os pequenininhos, né? E a gente sempre preparando, né? E com o passar do tempo, eu falei, depois de tanto tempo que eu trabalhei com criança num colégio, né? 44 anos de professora, né? Eu falei, não quero mais trabalhar com criança, não. Acho que eu já não estou mais com pique para trabalhar com criança. Aí eu comecei a trabalhar com adulto, né? E teve um ano que eu tinha 22 catequizandos adultos. Deixa eu perguntar, a senhora está com a catequese de adulto já há quanto tempo? Catequese de adulto? Já deve estar fazendo uns 10 anos. Porque quando eu conheci a senhora aqui em Novo Itacolomi, há muitos anos atrás, numa formação, a senhora já atendia os catequistas adultos, né? E ainda tem turma? Tenho. A senhora vai na igreja ou eles vêm na sua casa? Não, às vezes eles vêm em casa, né, dependendo, né, mas a maioria dos dias a gente vai na sala de catequese, porque tem mais, né, fica mais à vontade, né. Mas eu tô este ano eu só estou com 3 catequizandos, mas tem uma turminha aí que vive pendurada no meu pescoço aí. A Rosilene veio lá na igreja, né, Rosilene? Os adolescentes, né, as crianças, adolescentes, né, passam perto de mim, me dão aquele abraço, né. Tem 2 meninos que estão fazendo umas experiências aí no seminário, né, e eles vivem sempre fazendo pergunta para mim, eu falo, vai perguntar para o padre, vai perguntar para o padre. Na nossa quinzena aqui, todos os dias eles estavam na igreja e foram conversar com os padres, né, não sei o que eles perguntaram, né, mas eles perguntaram lá para os padres, né, sobre ser padre, né. Olha aí, já está despertando vocações. E aí o padre Leandro, inclusive, pergunta para o padre Leandro, posso perguntar para ele? Pode, vai lá, faz isso mesmo. Né? A gente fica incentivando, né, eles, né? Inclusive, um deles é de família evangélica. Olha aí, que coisa boa. E os meus catequizandos, 2 deles são de igreja evangélica, vieram de família evangélica, né?
estão optando pela Optando igreja. pela Já Igreja trouxe a mãe para a Católica. igreja católica. Olha aí, que coisa boa. As sementes sendo lançadas e ainda colhendo muitos frutos. Ela está dizendo dessa quinzena, né, que nós estamos aqui próximos às festividades de Nossa Senhora da Glória, né, foi no último domingo. Então, nós estamos aqui celebrando a Assunção de Nossa Senhora. Nossa Senhora da Glória vem por conta disso, por isso que ela está dizendo. Então, aqui em Novo Itacolomi, as atividades foram muito intensas por esses dias. Dona Catarina, uma pessoa significativa na sua formação catequética, alguém que foi símbolo para a senhora, exemplo para a senhora nessa caminhada? Como catequista, Como catequista. foi a Dona Zica. Dona Zica. A Dona Zica, ela já é falecida, né? Foi catequista dos meus meninos. E também a Maria do Gilson, né? Maria do Gilson foi catequista do Marcelo. O Marcelo tinha uma admiração muito grande por ela, mas já é falecida também, né? Uhum. Todas daqui. Todas daqui, né? E a Dona Zica, acho que foi a catequista mais antiga da nossa paróquia, né? E, inclusive, no começo na formação da nossa paróquia, ela é a que preparava o barraco, né? Era um barraco coberto com pano de colheita, esses panos, né? Sim, lembro dele. Pano de colheita, cobria com pano de colheita, né? Uhum. E ela que preparava todo, né? Os apetrechos para a celebração da Santa Missa, que o padre vinha uma vez por mês celebrar. Eu escrevi a história da nossa paróquia. Uma barraca? Não era na igreja? Era uma barraca? Não tinha igreja, era um barraco, tinha um cruzeiro e eles, perto do cruzeiro, né? Isso a Maria do Gilson que contou para mim. Porque ela era, né, fazia festa, aquelas quermesses, né? Para arrumar dinheiro para construir a igreja. Poxa, então tem história de muito e muito tempo. Tem, sim, é história de, né? Então, aí o padre Zezinho, em 2018, né, Rosilene? Ele pediu para eu escrever a história da paróquia, né? Mas faltava um mês para completar foi muito corrido, então muita coisa se perdeu, né? Uhum. Tem umas histórias interessantes aí a respeito da nossa paróquia sobre onde começou, como começou, né? E tudo isso. Né? Você leu o livro, né, Rosilene? Acho que vocês vão ter que vir, do pessoal do DA, vai ter que voltar aqui depois para contar a história da paróquia Nossa Senhora da Glória, que pelo visto a expert está aqui. Quando nós chegamos, a senhora nos falou de uma pessoa também que foi muito importante, que a senhora até trouxe assim um jornalzinho para a gente ver. Conta para a gente quem é essa pessoa. Essa pessoa é o Monsenhor Elderige Maria Torriani. Ele foi pároco da nossa paróquia em Santa Rita de Caldas durante 50 anos. E hoje ele está em processo já é beato, né? Está em processo, né? Depois de 32 anos dele falecido, enterrado no cemitério, veio algum representante do Vaticano, porque foi, né, pedido para fazer, né, a exumação do cadáver. A mão direita dele estava intacta. O pé, um pé, nem a meia tinha apodrecido. E então eu vou contar a história dele para vocês, né? Ele levantava 5 horas da manhã e ia para a igreja. E a gente chegava na igreja, pedia bênção para ele, né? Ele fazia assim. Aí um dia eu perguntei para ele: padre, por que o senhor faz assim com a mão para, né, para dar a bênção para a gente? Ele falou assim: porque esses 2 dedos aqui precisa estar limpo, porque quando chega uma pessoa, lá é santuário, né, lugar de bastante milagre, né? Quando chega uma pessoa aqui que precisa da Eucaristia, eu tenho que estar com os dedos limpos para distribuir a Eucaristia para a pessoa. Então a mão dele não apodreceu. Aí depois eles fizeram a exumação e levaram para a igreja. Hoje o túmulo está dentro da igreja, é lugar de peregrinação, e todo dia 22 de maio tem a festa lá, que né, é uma coisa mais linda. Inclusive, há 2 anos atrás, eu rezei um terço lá na frente com as pessoas. Eu fui lá nessa época. Ele foi seu catequista? Não foi meu catequista, mas ele foi, de uma certa forma, catequista, porque eu trabalhava a catequese dentro da igreja, com as minhas crianças,
E ele ficava na nave da igreja, andando para responder as nossas dúvidas, né? Esclarecer as nossas dúvidas. E com isso, eu considero que ele foi meu catequista, né? Mas a minha catequista de verdade, que me ensinou tudo o que eu precisava para fazer minha primeira Eucaristia, foi a minha mãe. A minha mãe, que sentava na beira da cama todas as noites, rezava com a gente, ensinava, ela tinha aquele segundo catecismo da Igreja Católica, ela tinha, e ela rezava e ensinava para a gente. Então, nós não dormíamos sem fazer oração, né? Nós morávamos 7 quilômetros longe da cidade, 5 irmãos, a pé, a gente ia, não ia todos os finais de semana, porque, né, era difícil, né? Com criança no colo, mas a gente ia para a missa, né? À noite, nós não perdíamos a missa, não. Era muito difícil a gente perder a missa. E o meu pai, a minha mãe, e nós 5 filhos, né? Do carneirinho. Que coisa boa. E a gente ia para a missa, né? Então, a minha mãe era uma pessoa de muita fé, rezava bastante, rezava o terço todos os dias. Naquele tempo tinha o programa na Rádio Aparecida, né? Sim. Então o radinho dela ficava ligado na Rádio Aparecida. Que coisa boa. Dona Catarina, e para essa turma que está começando agora, para esses catequistas novatos, para aqueles que estão chegando, que mensagem a senhora tem para dizer a eles? Olha, eu acho que eles têm que ter muita perseverança, vontade de ensinar, não ter vergonha de dizer eu não sei, procurar saber com quem sabe, né? Responder as perguntas, né? Que a gente não tem dúvida. Jamais enganar alguém, dar uma resposta que não seja verdadeira, porque com o tempo a pessoa descobre, né? Então, eu acho que é muito nobre a pessoa dizer, eu não sei, mas eu vou procurar saber, né? Já aconteceu comigo, num catequizando, fazer uma pergunta para mim, eu perguntei para o Padre Lucas e o Padre Lucas foi perguntar para o bispo. Então, a pessoa tem que estudar. Eu tenho o Catecismo da Igreja Católica, que me ajudou muito na catequese. Eu tenho os resumos do Pai Nosso, resumos do Creio, tudo, né, todos os itens ali bem explicadinhos. Eu fiz os resumos, depois eu vou mostrar para vocês. E sempre que a gente tem alguma dúvida, a gente procura o padre, procura um diácono para ajudar a gente a responder. Porque hoje com a internet eles são, né, experts nessa parte e às vezes fazem perguntas difíceis para a gente, né? Então, para a gente não cair no erro de ensinar errado, é melhor dizer que não sabe e procurar saber para que depois dar a resposta para eles. Às vezes até a gente fala, vamos procurar junto? Você procura, eu também procuro. Você vai na internet, eu vou com o padre. Né? Vamos ver, quem souber a resposta, traz, né? Uhum. E uma coisa que é muito importante na catequese também é a acolhida. A acolhida, né? Então, o catequizando chegou, dá um abraço nele, deseja né, um bom encontro, fazer oração. Às vezes a gente dá um chocolatinho, alguma coisinha para eles assim, né? Eles vêm, né? Fica tudo feliz, né? E às vezes um elogio vale mais do que uma bronca, né? Acontece, né? Hoje uma mãe me mandou mensagem de manhã que o menino dela ontem faltou na catequese, né? À noite. Ela é professora, né? A Adriana, né? E deixou o menino com o parente, né? E o parente foi lá no Pirapó buscar um porco. E ele foi junto, não veio na catequese, né? Mas aí eu atendo ele depois aqui em casa particular, né? Não vai ficar sem, não. Nós, inclusive, estamos trabalhando a missa e eu incentivo muito para que eles participem da missa. Toda segunda-feira eu tenho o Terço dos Homens, para participar no Terço dos Homens, né? E a participação na missa, a gente sempre incentiva que eles peguem o puçandinho para acompanhar, né? Inclusive, eu levo na catequese, nós estamos trabalhando, né, no volume 4, a Santa Missa, né? Santa Missa. Aí a gente já leva o puçandinho, nós vamos, à medida que a gente vai explicando, já vão acompanhando ali, né? A Santa Missa. A importância da missa também, né? Que a missa, né? Então, é sempre o padre não pode celebrar sozinho, o padre precisa da comunidade. Então, vamos
Não, vamos participar da Vamos missa. nos inteirar, né? Vamos nos inteirar. Então, tá desse jeito, né? Devagarzinho a gente vai chegando lá, né? Não é de uma hora para outra. Vai deixar a catequese? Jamais, enquanto eu Jamais. puder, Nossa Senhora, enquanto eu puder, estarei à frente de catequizandos, né? Sempre que houver necessidade da minha ajuda, estou ali disposta para ajudar, né? Eu acho assim, que eu sempre penso assim, naquela passagem bíblica que diz assim, eu não quero perder aqueles que o Senhor me confiou. E que a senhora não perca nenhum e que a gente não se perca também, né? E que nós possamos seguir sempre o exemplo da Dona Catarina, assim como de todos os outros catequistas que a gente tem conhecido a história por esses dias, para que a gente encontre inspiração, encontre a fortaleza em Deus para essa nossa caminhada tão bonita que é a catequese. Dona Catarina, gratidão imensa pela sua missão, pelo seu sim, pela sua vocação. Obrigada. Eu espero continuar e a minha casa está à disposição de vocês quando quiserem participar com a gente aqui. Vir tomar um café com a gente aqui, é só avisar. A gente volta para o café também.